Muito bem. Estamos no ar. Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Bom, não tem ninguém ainda, né? Mas daqui a pouco vai ter, né? A gente não treinando. Obrigado, Antenor, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente só aguardando um pouquinho para o pessoal começar a aparecer aqui, para a gente poder dar alguns recados e, ao mesmo tempo, fazer com que todos, né, todos nós, que a gente tem falado, né, todas as transmissões, que a gente junto esteja, né, reunidos e unidos nessa tarefa, nesse momento, para que a gente, juntos, unindo os nossos pensamentos, né, para a gente conseguir ir adiante, né, isso vai ser muito importante para nós. Então, dando as boas-vindas a todos aqui, a gente está hoje aqui no Zilda, não tem público, infelizmente. Estamos distribuindo algumas cestas, né, que apareceram aqui de doação. Tem sido grande a necessidade. E vamos seguindo adiante, né? Recebendo hoje o nosso amigo Antenor. Está em casa, né, Antenor? Boa tarde. Sim. Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso. Então, a gente queria comentar com vocês, né, os avisos que a gente costuma, né, vendo hoje o nosso amigo Antenor. Comentar aqui nas nossas transmissões, né, dos nossos estudos, do atendimento fraterno, né, sempre muito importante, né, que a gente tem esse canal para ser ouvido, né, isso é importante mesmo. E também a gente tem aqui na casa funcionando o grupo do AA, né, dos Alcoólicos Anônimos, né, que não estão fazendo reuniões presenciais nesse momento, né, que seria realmente mais difícil, mas que estão em atendimento, né? Estão seguindo em atendimento, que, né, sempre importante também. Então, a gente sabe disso, né, que a pandemia tem proporcionado, né, o aumento de casos de alcoolismo, né? Então, é um momento que, caso, né, a pessoa já esteja naquela fase de reconhecer e pedir ajuda, a gente tem um grupo aqui disponível para isso, vai ser importante. Então, dando as boas-vindas mais uma vez para todos os nossos amigos. Comentem, mandem perguntas, façam tirem suas dúvidas, façam seus comentários, né? Estamos juntos nisso mais uma vez. Então, queremos, juntos com todos aqui presentes, iniciar sempre procurando unir os nossos pensamentos, nos unir espiritualmente, começando com uma prece a Deus, nosso Pai, o nosso Criador, que nos conduz com sabedoria, com justiça e com bondade, ainda que sob nossos olhos existam dificuldades que pareçam ser intransponíveis, conquistas que não nos pertencem, mas que sim nos pertencerão, que nós possamos nessa tarde de sábado mais uma vez, unidos em pensamento e reunidos em espírito, que possamos nos certificar de que a vida nos traz os desafios e as provas que nos dizem respeito e que a nós cabe a tarefa de respeitar o caminho que escolhemos, o caminho que se desdobra à nossa frente e com a noção do dever e com muito esforço seguir adiante. Queremos pedir, Senhor, por
todos nós que aqui estamos, por todos que nos rodeiam, pelos nossos lares, e que para cada um que aqui está presente, possamos ter uma tarde de reflexão, de estudo, para alimentar a nossa fé. Obrigado pela oportunidade, que assim seja. Muito bem, então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e nosso amigo Antenor, em especial, colaborando com a reflexão de hoje. Vamos lá, estamos todos curiosos para saber sobre esse assunto. Vamos lá. Obrigado, Antenor. Obrigado, Rony. Uma boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Essa paz a qual tanto necessitamos em nossas vidas. O nosso tema, como o Rony acabou de falar, é o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Quando fala de peste perniciosa, rapidamente nos vem à memória o período que nós estamos vivendo, não é? E o laço do passarinheiro, o que é isso? Bem, nós tiramos essas duas expressões de um salmo. Hoje vamos falar sobre um salmo belíssimo, o Salmo 91. Quem está familiarizado com as leituras do Antigo Testamento, certamente deve ter reconhecido o tema e sabia que nós falaríamos sobre esse salmo. Nós, nessa época que nós estamos passando, com tantas atribulações, com tantos problemas, com tantas dificuldades aí envolvendo a humanidade como um todo, muitos que têm o pensamento religioso, nas mais diferentes religiões, vão se recordar das orações, das preces. Nós espíritas recordamos das nossas tão belas mensagens que nos foram trazidas pelos espíritos superiores. Mas nós sempre vamos buscar, então, nós que cultivamos a religião como uma das formas de transformação, elevação em nossas vidas, nós vamos buscar esses textos, né, para nos trazer consolações, esperanças, para alimentar a nossa alma abatida, temerosa diante dessas aparentes ameaças que nós vivemos na atualidade. E nós precisamos considerar que todos esses pensamentos que foram trazidos por emissários de Jesus em diferentes épocas, em diferentes culturas, em diferentes povos, todos eles são riquíssimos de elementos espirituais válidos, legítimos. Nós, na doutrina espírita, não temos nenhum tipo de particularismo. Podemos orar com todos os nossos irmãos de todas as denominações e podemos nos confraternizar e vibrar e desejar o bem com os nossos irmãos que também professam a ideia do ateísmo. Nós não temos a ideia de que essa ou aquela ideia que promove o bem-estar da pessoa, que faça a pessoa evoluir, é melhor ou pior do que os nossos ensinamentos. Por isso que, para uma reunião espírita, não é estranho que busquemos no Antigo Testamento, nas tradições do povo judeu, nas crenças que a maior parte dos cristãos ainda conservam, os elementos de origem que são claramente ali espirituais e que estão naturalmente misturados às crenças, às ideias que eram próprias daquela época. Nós sabemos que as orações, quando feitas do fundo do coração do indivíduo, com um sentimento profundo de religiosidade, e não importa o nome que se dê a Deus, se Yahvé, Alá, ou nem se pronuncia o nome de Deus, ele ouve do coração angustiado da humanidade sempre todas as súplicas, todos os clamores, todos os lamentos, porque Deus está junto de cada ser, de cada uma das suas criaturas. Isso nos ensina a doutrina espírita. Não há um ser sequer que Deus, tendo criado, possa ser considerado sem importância para Deus. Por isso que nós deveremos refletir mais no amor que nós devemos a tudo que vive, porque tudo é objeto do amor divino. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso depois.
mas lembrando algo muito importante para nós espíritas nessa análise, e quando nós analisamos essas crenças, essas ideias dos povos passados, é com muito respeito, é com muita gratidão por tudo que isso representa para a construção de todo o conhecimento espiritual da humanidade. Nós mesmos, em outras vidas, já passamos e nem precisamos recordar, não precisamos ter revelação nenhuma de nenhum espírito de onde vivemos, em que época, em que povo, porque nós sabemos que passamos por todas essas experiências. As nossas afinidades, o quanto isso nos atrai, revela para nós as nossas preferências que foram cultivadas em outras vidas. Revela para nós o clima cultural que nós vivemos em outras épocas. Às vezes a gente se identifica com tantos povos antigos, é lógico, somos todos espíritos milenários, não é estranho que tenhamos essa familiaridade. Mas, Antenor, a população humana há 3.000 anos atrás era muito menor do que hoje, é verdade, mas não esqueça, éramos espíritos e vivíamos em comunidades muito próximas aqui ao planeta. E vivíamos nesse trânsito, uma hora no mundo material, outra hora no mundo espiritual, e vivíamos nesse mundo espiritual da época o mesmo clima cultural que se vivia aqui na Terra. Ou nós vamos imaginar que aquelas comunidades mais próximas dos habitantes antigos da Terra já estavam tão avançadas. Não estavam. Ainda cultivavam suas crenças, como até hoje, espíritos que chegam em nosso lar e deslumbrados com uma simples colônia espiritual acreditam, cheguei no paraíso. E eles ainda não têm nem a menor ideia de que ali está muito distante ainda do que vem a ser o tal paraíso tão sonhado que o homem idealizou em tantas épocas. Então, obviamente que nós, como espíritos, vivemos nessas épocas também, e vivemos nesse clima cultural, religioso dessas épocas também. Mas o que eu quero trazer lembrança de todos vocês nesta tarde, então, é aquele parágrafo inicial do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. Ali, Allan Kardec ele traz uma reflexão muito importante para nós, que nos leva a ter profundo respeito pelos nossos irmãos, que, através das suas diferentes crenças, através das suas diferentes modos de orar, buscam a Deus. Olha o que ele nos diz, então, trazendo uma síntese do pensamento dos Espíritos. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então, isso já nos revela que todos os nossos irmãos, quando pronunciam essas palavras, realmente, elas fluem do seu sentimento, da sua emoção, eles estão orando certamente da melhor forma possível. Quando nós fazemos algum tipo dessas análises, que possa parecer que nós estamos desmerecendo a crença alheia, na verdade, nós estamos trazendo reflexões para nós, que já temos uma outra forma de interpretar, de entender certas questões espirituais. E ainda continuamos respeitando e admirando a fé de milhões dos nossos irmãos que creem em Deus de uma forma um pouco diferente da nossa. Por isso que a nossa análise é com profundo respeito a esse Salmo 91, porque ele é repleto de elementos que são próprios de uma época. Os salmos, eles são muito antigos. Eles representam orações, cânticos, louvores de diferentes pessoas. Embora se atribua ao rei Davi, que viveu cerca de 1000 anos antes de Jesus, portanto, há 3.000 anos atrás, aproximadamente, atribui-se a ele a autoria de alguns salmos, mas os outros, ele foi um compilador, alguém que reuniu essas expressões de fé, de confiança, que o seu povo guardou ao longo de muitas gerações. Admite-se que alguns salmos possam ter sido elaborados, inclusive até mesmo por Moisés. E outros vão mais longe nessa interpretação, admitem até que Adão tenha sido um dos autores de algum desses salmos. Bem, nós sabemos que Adão é uma figura
simbólica em todo esse contexto da evolução humana aqui no planeta. E o que nos importa, sobretudo nessa análise agora, é pensarmos que essa coleção, ela tem sido, então, o alimento espiritual de milhares de pessoas ao longo de muito tempo. E não é apenas nós que herdamos essa tradição do cristianismo, que aceita os antigos escritos do povo judeu como reveladores da lei divina. Também hoje, milhares dos nossos irmãos que praticam o judaísmo, que são descendentes desses povos, desse povo antigo, continuam tendo uma grande reverência por esses textos, porque eles revelam um sentimento de fé muito profunda, de uma convicção muito forte no bem e na providência que Deus dá à vida de todos os seus filhos. Quando nós falamos, então, desses salmos, é com essa lembrança, então, que eles representam essa grande e importante contribuição para o homem em momentos de dores, em momentos de sofrimento. Aliás, muitos dos salmos, os estudiosos dizem que eles foram compostos durante aquele período de peregrinação em que o povo, saindo do Egito, vagou pelo deserto por 40 anos, segundo diz a tradição. Muitos daqueles homens e mulheres e crianças daquele tempo encontraram ali, naqueles momentos tão difíceis de não se sentirem protegidos, abrigados, por não possuírem a sua própria terra, o seu próprio espaço, se sentiram confortados, motivados, animados a prosseguirem por esses estímulos que ficaram registrados, então, e que hoje nós conhecemos como os Salmos. Vamos falar um pouquinho dele, para a gente poder conhecer, sobretudo para quem nunca leu esse salmo ou nunca ouviu. Era muito comum, e até hoje muitas pessoas têm esse hábito, de deixar a Bíblia aberta nesses salmos. Estou aqui com a Bíblia que pertenceu à minha mãe, foi um presente que eu dei a ela. E ela tinha por hábito também deixar aberta a Bíblia, como muitas pessoas fazem, nesse salmo e em outros, que as pessoas acreditam que só por estar aberto teria uma proteção para o lar. Bem, nós sabemos que isso efetivamente não protege nada, mas tudo parte do sentimento, do coração da criatura. Mais importante do que nós termos um livro aberto é nós termos aquelas ideias em nossa mente guiando os nossos atos. E aí, se aquilo nos ajuda de alguma forma, acreditando que o livro aberto vai ajudar de alguma forma, desde que não nos escravizemos essa ideia, também não há mal nenhum. Com o tempo a gente descobre que o livro em si, o papel, a tinta, é apenas um meio material. Mas as ideias são as forças mais poderosas, são essas alavancas que movem a humanidade para a frente. Inclusive, é comum a gente encontrar essas páginas amareladas, porque são elas que ficam, então, aí em contato com o ar, sofrendo todo o processo de oxidação, revelando ali os hábitos, então. Mas vamos ver esse salmo que diz assim: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipresente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o seu broquel, que era um pequeno escudo também. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Estamos parcialmente lendo o Salmo, depois falaremos do final dele se der tempo. Aqui nessas palavras existem muitos elementos que são próprios ali da época, daquela vivência das pessoas,
daquelas situações que eles estavam ali experimentando. Quando se diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, muitos interpretam que aqui é o simbolismo daquela grande luta que o homem enfrenta de natureza espiritual, o laço do passarinheiro, e a peste representa a morte física. Muitos acreditam que o passarinheiro é uma figura para representar aquele ser que o homem vem ao longo de muito tempo idealizando, imaginando existir, e que deu a ele diferentes nomes: Diabo, Satanás, Lúcifer, e por aí vai, sem contar os nomes populares que a gente tem aqui no Brasil. Mas aí, essas ideias, muitas vezes nós, na busca aqui de uma consolação através desse salmo, nem vemos e nem percebemos o que significa isso, né? O que quer dizer esse laço do passarinheiro? Segundo os nossos irmãos evangélicos, muitos vão interpretar esse laço do passarinheiro como sendo as armadilhas que Satanás cria para perder o homem. Nós, na doutrina espírita, nós não admitimos a existência de um ser tão poderoso, opositor a Deus, por uma questão de lógica muito simples. Para nós, Deus é a inteligência perfeita, absoluta. Ele tem a onisciência. Ele tem o conhecimento profundo da realidade passada, presente e futura. Absolutamente nada do que Deus faz é sem um objetivo. E nada do que ele fez é para se tornar perdido, para se tornar vão. Se Deus criasse algum dos seus seres para se tornar seu rival, seria com uma intenção de que ele fosse assim. Seria nós concebermos que Deus já estaria criando algo para se perder. Já estava criando um ser para atrapalhar ele mesmo. Muitos dirão, mas isso são os desígnios do Senhor. Nós não podemos nem abordar essa questão das razões de Deus. Bem, Deus nos dotou de intelecto, de inteligência, de capacidade de análise, mas, sobretudo, de reconhecimento de que Ele é a fonte eterna de todo o amor, de toda a bondade, de toda a misericórdia, de toda a providência. É inconcebível admitirmos que Ele pudesse ter criado qualquer ser que fosse destinado ao mal permanente e a uma destruição futura. Admitir isso é admitir uma divindade muitas vezes parecida com o homem. Muitas vezes nós vamos observar que as pessoas criaram Deus refletindo as imperfeições humanas. Quem age de forma manipulatória, quem age de forma a tirar vantagens do erro do outro, são os homens imperfeitos, e não a perfeição absoluta. Deus jamais criaria um ser para errar e, com esse erro, a sua obra triunfar. É meio ilógico isso, ou totalmente ilógico admitirmos isso. Mas o homem, ele criou essa ideia, né, de que existe um ser voltado para o mal. E isso tem as suas razões de ser. A nossa reflexão parcial dessa tarde é sobre essa busca. Porque nós, ao longo da nossa história, nós criamos essa crença de que existiria um ser que pudesse ser adversário de Deus. De onde vêm essas ideias da existência de demônios? E nós que temos já estudado algumas coisas sobre a vida espiritual, nós sabemos claramente que o mundo espiritual, ele é povoado, sim, de seres maléficos. Assim como aqui no mundo material, nós também temos inúmeros seres maléficos. Na verdade, o grande fornecedor de seres maléficos para o mundo espiritual é a própria humanidade. Por quê? Esses seres maléficos nada mais são do que o próprio homem, imperfeito, egoísta, agressivo, violento, dominador, ou seja, imperfeitos, ou seja, nós mesmos somos esses seres que no mundo espiritual estamos lá na condição de espíritos e agimos de forma perturbadora na existência humana. Nós que lidamos, às vezes, com o mundo espiritual e entramos em contato com os espíritos,
em reuniões mediúnicas, nós vemos que muitas pessoas, ao desencarnarem, elas continuam dominadas pelas suas mesmas paixões, pelo seu mesmo egoísmo, pelas suas mesmas imperfeições. E elas continuarão naturalmente agindo, perturbando, criando dissabores. O que são os processos obsessivos? Nada mais são do que essa interferência que os desencarnados, homens e mulheres que aqui já viveram, ao passarem para o outro lado, passam a perturbar a existência humana, passam a criar dificuldades para aqueles que aqui ficaram. E muitas vezes esses obsessores, como nós já sabemos, todos já devem ter ouvido falar, são os nossos antigos adversários do passado. Bem, imaginem há 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, pessoas vivenciando uma mediunidade mal esclarecida, mal educada, observando relances do mundo espiritual, como médiuns clarividentes ou videntes, ou outras modalidades da mediunidade, percebendo a existência de seres que eles não conseguiam observar e identificar como humanos. Dali para iniciar esse processo de criação dessas ideias, de que existiriam ali, então, seres maléficos trabalhando contra a humanidade, foi um passo. Para começar a idealizar a existência, então, de demônios, como sendo seres maléficos, tentando prejudicar a humanidade, isso se tornou algo muito fácil, pela falta de compreensão da realidade, então, desses fenômenos espirituais. Nós precisamos considerar que todos esses seres, então, que na verdade somos nós mesmos, em épocas passadas, podemos ter sido esses espíritos profundamente perturbadores da vida alheia, cheios de rancor, cheios de ódio, cheios de desejo de vingança, que criamos através dos nossos pensamentos aquele estado perturbador em torno das nossas vítimas. Esses espíritos todos, assim como todos nós, somos, em determinados momentos, cerceados em nossa liberdade, limitados em nossa ação, e somos compulsoriamente levados a reencarnar. E assumimos as nossas provas, as nossas lutas, e vamos expressar aqui no mundo das imperfeições que nós ainda carregamos dentro de nós. É por isso que nós observamos ainda no mundo homens e mulheres que agem como verdadeiros demônios, que agem como verdadeiros seres maléficos, espalhando o terror, o medo, a morte, na destruição da vida, não só humana, mas de outros seres. Todo ato de perversidade do homem representa, na verdade, a sua imperfeição, o seu egoísmo, o seu orgulho, as suas concepções de superioridade e de achar-se no direito de causar o sofrimento ao outro. Mas em algum momento, as leis divinas tolhem a nossa ação e nos obrigam a enfrentar as provas e expiações. Se hoje nós somos um pouco melhores do que esse quadro terrífico que já fomos um dia, é devido a todas as experiências difíceis que nós já vivemos. É devido a todas as situações constrangedoras, dolorosas, limitantes que experimentamos em outras vidas. Por isso que os espíritos mais adiantados, quando falam das provas e expiações, eles dizem que mesmo a vida mais limitada do mundo é uma bênção para a evolução do espírito, porque eles sabem que é realmente sofrendo o choque das suas ações transgressoras das leis divinas que o espírito se transforma. E isso denota a grandeza da lei divina, a forma extraordinária como ela conduz os seres que Deus cria. Não há uma destruição definitiva, mas a obrigatoriedade de reparar todos os seus erros, porque nós não só experimentamos o choque do retorno dos desequilíbrios que causamos na vida alheia. Em uma outra fase, nós somos obrigados a estender o bem que um dia não realizamos e que em seu lugar realizamos o mal. Por isso que por trás de todos os grandes missionários que nós vemos hoje, nós vemos almas redimidas, espíritos que venceram as suas lutas, as suas imperfeições e se tornaram capazes de compreender
que o bem é a grande oportunidade para o espírito encontrar a paz e a felicidade. Todas essas pessoas que hoje a sociedade condena e classificando-os como infratores, criminosos, corruptos, e tantos outros nomes, e não vamos falar outros nomes para não nos complicar aqui com as leis da sociedade, mas todos eles um dia serão trazidos à responsabilidade de fazerem o bem para compensar o mal que um dia fizeram. Essa é a grandeza do Deus que nós cremos. Essa é a grandeza desse ser extraordinariamente, incrivelmente grandioso, que é o Deus na concepção espírita. Ele não exclui os seus filhos das realizações, da felicidade, da paz, da alegria. Apenas dá a cada um o resultado das suas obras. E é inevitável, em algum momento, todos esses espíritos perturbadores serão trazidos a uma nova realidade, a uma nova experiência, e terão que reparar todo o mal que fizeram. Eles serão aquelas pessoas que no futuro nós iremos admirar, porque também estaremos reencarnados neste mundo e vamos admirar pela dedicação que eles têm às causas do progresso humano, às causas de supressão do sofrimento no mundo. Eles serão aquelas pessoas que nós vamos admirar. Ao espírito é dado a destinação do bem supremo a todos. Por isso que a ideia de que esses seres são criados, voltados eternamente para o mal, ela não é compreensível dentro dos postulados espíritas. Por outro lado, essas crenças, elas estão ainda muito vivas na mente de milhares de pessoas. Além de processos obsessivos que remontam a épocas muito antigas, desde que o homem começa a assumir responsabilidade sobre seus atos, ele vive numa profunda simbiose entre ele e os desencarnados que compõem ali aquele grupo evolutivo. Mas também as vivências que o homem teve num mundo inóspito, num mundo selvagem, as vivências que nós tivemos em épocas muito recuadas, em que vivenciamos e até hoje nós passamos por calamidades e desastres naturais, sempre trouxeram ao homem essa ideia de que existia uma força destrutiva contrária a ele. Observando que muitas vezes havia uma renovação após uma tempestade, após uma inundação, o homem começa a formular uma ideia de uma grande luta, de um grande embate entre forças do bem, que são aquelas que beneficiam a ele, o homem, como esse embate com essas forças do mal, que seriam esses elementos antagônicos. Isso tudo está na base da formação dessa crença da existência do mal. André Luiz também, na sua obra extraordinária, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 10, Palavra e Responsabilidade, ele nos traz também uma explicação de como essa crença na existência do mal foi surgindo na vida humana. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se degladiam. É por isso que essas crenças foram se estabelecendo ao longo de muitas gerações, por não compreender a natureza do seu mundo material, por não compreender a natureza do seu mundo espiritual, o homem foi formulando essas crenças, ele foi estabelecendo essas ideias. E precisamos conceber também que a nossa tradição judaico-cristã, ela é uma herança cultural de espíritos que vieram exilados de um outro mundo, como nos traz ali o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Ele relata que um mundo muito parecido com o nosso, nas atuais condições, um mundo que faz parte de um sistema estelar da estrela conhecida como Capela, estava passando por um período de transformação e transição exatamente como esse que a Terra sofre nessa época, que não é só agora, do ano 2020 para cá. Remonta desde o final do século XIX, pois os textos que os espíritos deixaram desde aquela época
já prenunciavam toda essa transformação que nós estamos atravessando e que se estendeu além do século XX. Os espíritos esperavam que a grande transformação se desse lá, mas não se deu. Por quê? O homem teimoso, não desejando a transformação, a mudança para o bem, apegado aos seus interesses mesquinhos, egoístas, vem atrasando isso, esse processo. Muitos questionam esses textos que nós temos no final do século XIX, dizendo: e aí, por que não se confirmou o que os Espíritos falaram? Porque a misericórdia divina é extraordinariamente incrível. Ela dá mais chances para nós. Nada será feito às pressas no planeta. E se nós precisarmos de transformações por mais 200, 300 anos, elas continuarão sendo dadas a todos nós. Porque o nosso Deus, o Deus da humanidade, o Deus que criou tudo, é o Deus do amor, da oportunidade, da renovação, da transformação. Ele é o Deus que, incrivelmente, sempre dará ao Espírito o tempo necessário para que ele se transforme. Por isso que as coisas não se consumaram rapidamente no século XX. E se precisar levar o século XXI inteiro, Deus concederá amorosamente a todos as oportunidades necessárias. Muitos repudiam todo esse momento de dor e sofrimento e acham que isso tudo é uma maquinação do mal contra a humanidade, fruto dessa batalha espiritual que o homem vem imaginando existir, e acham que tudo isso é o prenúncio das grandes dores e dos grandes sofrimentos. Na verdade, o que nós estamos passando hoje é a necessidade que nós temos de mais uma prova, de mais uma experiência, para que possamos produzir as mudanças em nós. Nós que temos essa consciência, precisamos então apressar essas mudanças em nós. Precisamos produzir essas transformações mais rapidamente, pois já temos a consciência. Sem ameaças, sem retaliações da parte da divindade, mas ela espera hoje que o homem se faça melhor do que tem sido até hoje. E nós podemos fazer isso desejando mudar, refletindo sobre os nossos erros, pensando quantos ainda precisamos melhorar, nos despojando do orgulho, da vaidade, das nossas ideias pessoais, dos nossos pontos de vista tão limitantes, procurando entender e viver de uma forma mais fraterna, mais pacífica, mais serena. Eu falo isso conhecendo a grande dificuldade que é atingir isso. Sabendo que nós passamos por um grande desafio realmente nesses dias, de paciência, de esforço, mas nós precisamos continuar. Apesar de ser quem somos, apesar das imperfeições que nós temos, e às vezes nós nos consideramos até indignos de falar dessas lições, porque também percebemos que ainda não conseguimos cumpri-las totalmente. Mas é importante nós continuarmos acreditando e nos esforçando, e, sobretudo, acreditando na possibilidade que nós temos de produzir mudanças por nós mesmos. Que nós temos condições hoje de viver de uma forma melhor, e não simplesmente abdicar desses valores, dessas ideias quando erramos. Sobretudo, insistindo a cada tropeço, a cada queda de nossas caminhadas no mundo, nós nos levantemos com esforço, com a dedicação, revendo as nossas atitudes, mas prosseguindo. É assim que nós avançaremos e iremos, pouco a pouco, nos libertando dos nossos erros, dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Porque Deus nos concede infinitas oportunidades e momentos permanentes de renovação e crescimento. O homem, por muitos séculos, atribuiu a esses seres maléficos as suas falhas morais, os seus vícios, os seus defeitos, atribuía a si mesmo, ou melhor dizendo, atribuía a eles os seus próprios erros. Mas a mensagem do Evangelho é muito clara. Jesus, quando explicava mais uma vez para os discípulos que o que torna impuro
não é o que o homem come de alimentos, mas sim o que ele externa do seu mundo interior, Jesus disse assim, que o que sai do homem é isso que o contamina, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. O coração é o simbolismo da nossa essência, daquilo que nós somos efetivamente. Então, tudo que nós praticamos de errado, nós não podemos atribuir nem a seres maléficos, nem a espíritos obsessores, embora eles possam até aguçar, mas apenas o que nós já trazemos dentro de nós. Apenas isso. Então, saem dos nossos corações os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, isso que nós vemos no mundo hoje, uma sociedade que aparentemente está repleta de pessoas mal intencionadas, governos ocupados por pessoas irresponsáveis. Isso não é parte de uma grande batalha entre o bem e o mal. Na verdade, ainda é uma grande batalha, mas é do homem consigo mesmo, das suas próprias imperfeições, que ainda são muito fortes, que conflitam com o seu anseio por uma vida melhor. No íntimo, nós sabemos que a felicidade suprema nos é destinada. É esse anseio que nos move na evolução, de um dia alcançarmos um estágio superior de vida, de felicidade, de paz, de harmonia, de renovação. Mas nós vivemos ainda dentro de nós o grande conflito de darmos esse passo em direção ao futuro, porém nos sentimos ainda presos às nossas imperfeições. A grande batalha que hoje está ocorrendo no mundo não é entre forças do bem e do mal, mas é entre forças que existem dentro de nós mesmos. São os instintos que ainda não aprendemos a dominar. São as imperfeições que não sublimamos, que não transformamos. É a perfeição que adiamos todos os dias. Então, esse é o grande conflito e a grande batalha. Essa pandemia é só uma oportunidade divina para que se revele quem de fato nós somos, para que se mostre quem realmente nós temos sido em todas essas experiências, em todas essas lutas milenárias que nós passamos. Essas lições, então, que nós buscamos nas antigas tradições e nas lições dos espíritos, elas servem, então, para nos guiar, para nos ajudar, para nos fortalecer em nosso crescimento, em nossa transformação. Mas voltemos a esse salmo belíssimo, que nos traz uma esperança tão profunda, de tanta confiança e tanta fé. Aliás, essa foi uma das grandes contribuições que esse povo, que conhecemos como povo judeu, mas que reuniu ali, no início, né, há mais de algumas centenas de milhares de anos, quando os capelinos chegaram aqui no planeta, reuniam os seres que tinham maior assim, convicção da providência divina. Por isso que esses textos são tão repletos de uma confiança inabalável na providência divina. Quando ele nos diz, né, que quem habita a morada do Altíssimo estará sempre sob a sua proteção, é uma afirmação extremamente positiva de que nós estaremos sempre sendo protegidos por Deus. Mas o que é a morada do Altíssimo? O que é isso? Deus habita toda a sua criação. O universo infinito é a habitação de Deus. Aqui, mais uma vez, nós temos que buscar o simbolismo da expressão morada do Altíssimo. Segundo alguns intérpretes, a morada do Altíssimo seria o símbolo para aquilo mais profundo que nós temos com Deus. Seria uma comunhão íntima que o homem tem com Deus. Bem, nós sabemos que seria muito infantil dizermos que qualquer homem e mulher que viveu nesse planeta tenha uma comunhão íntima com Deus, a não ser o próprio Cristo. Ele sim esteve em contato direto com a mente divina e era o portador das mensagens
de Deus para todos os povos em todas as épocas. Então, nós não podemos entender que a morada do Altíssimo seja essa comunhão, porque nós temos sido tão falhos, tão distantes dessa possibilidade de estarmos mais próximos de Deus. Porque muitas vezes nós estamos confundidos pelas nossas próprias imperfeições, pelas circunstâncias da vida material. Mas podemos entender que essa morada do Altíssimo, contextualizando esse ensinamento para os nossos dias, representa a nossa busca de ligação com o Criador, a nossa tentativa permanente de identificá-lo no mundo, não apenas nos ensinamentos religiosos, mas na própria vida. Deus não está apenas nas escrituras sagradas. Aliás, é um pensamento próprio que nós temos no Espiritismo, que a natureza ela é uma grande reveladora de Deus. As leis naturais são, na verdade, leis divinas, porque o observador atento, o estudioso atento, observa. Por mais que os teóricos da ciência digam, não há intencionalidade na vida, é muito difícil não conceber essa intencionalidade e essa providência que a tudo supre no mundo. A vida vem vencendo os obstáculos das leis físicas no planeta há milhões de anos. Quando a vida parece estar ameaçada a desaparecer, um novo evento surge, extraordinário, glorioso, e as formas de vida nesse planeta triunfam e prosseguem. A humanidade também começa como um ser inexpressivo no planeta e hoje é uma espécie que aparentemente tem o poder de destruir o mundo, mas ela própria desperta para esse perigo e começa a produzir ações para modificar esse estado destruidor. Existem forças poderosas que asseguram a existência da vida e do homem no mundo. Essas forças poderosas são as leis divinas, além das leis naturais, as leis de natureza espiritual que regem as nossas vidas. Então, nós que estivermos sempre nessa busca de ligação com Deus, através das formas inumeráveis que Ele se comunica conosco, através do pensamento, das respeitáveis tradições religiosas do passado, através das lições luminosas dos espíritos benfeitores, através da natureza que nos revela Deus, nós estaremos nessa morada do Altíssimo, porque nós estaremos nessa busca e nós estaremos produzindo mudanças em nós. A nossa identificação com Deus produz mudanças, produz transformações no nosso ser. E nós estaremos efetivamente e profundamente protegidos por essas leis divinas, porque nós estaremos em harmonia com o todo. A proteção divina é quando nós estamos perfeitamente ajustados à sua vontade sábia e soberana. É quando não é mais o eu que fala em nossas vidas, mas é a vontade de Deus. É quando nós não pensamos mais apenas no individual e pensamos no coletivo. É aí que a vida trabalha intensamente em nosso favor. Em nossos dias, estar habitando a morada do Altíssimo é estarmos em sintonia com todo esse movimento de transformação do mundo, com toda essa tentativa de nós tornarmos o mundo um lugar melhor para todos os que habitam, não apenas nós humanos, mas os nossos irmãos animais que conosco compartilham o mundo. Infelizmente, nós temos causado ainda muita dor, muito sofrimento. Nós não mudamos hábitos, nós ainda somos muito consumistas, somos muito carnívoros. Não vemos o que uma indústria que oferece cada vez mais produtos baratos faz com os nossos pequenos irmãos. Então nós precisamos mudar muito nas nossas vidas para merecermos esse mundo maravilhoso para nós habitarmos. Ele tem que ser bom para todo mundo, humanos e não humanos.
Ele tem que ser bom para as pessoas que pensam de forma diferente das nossas. É esse o grande movimento que nós precisamos estar hoje, participando, agindo e transformando, para que a gente possa encontrar essa comunhão com Deus. Que Jesus nos abençoe muito, nos proteja muito nesta tarde, que possamos todos mais conscientes de que a nossa ligação com Deus se dá necessariamente pelo amor, pela bondade, pela caridade. Possamos, então, produzir alguma mudança em nós em favor desse bem. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Minha gratidão, Marli, Fernando, Rony, a todos os amigos desta casa tão querida, que sempre nos recebem tão bem. Que Jesus abençoe a todos, traga muita paz em suas vidas e que possamos permanecer unidos. Muito obrigado. Nós que agradecemos o nosso amigo Antenor pelas lindas reflexões dessa tarde, né? E vamos convidando a todos, então, para este momento especial, que é este momento onde a gente busca alcançar o Altíssimo, o Sagrado, Deus, né? Quem quiser pegar um copo de água, uma garrafinha de água para fluidificar, né? E lembrando que para a espiritualidade não existem as barreiras físicas, vamos aproveitar esse momento para a gente receber o nosso passe espiritual, para a gente receber as bênçãos que caem sobre nós do mais alto. Vamos lá? Então, vamos fechando os olhos, respirando profundamente e vamos rogando a esse Pai amantíssimo, ao nosso Mestre tão querido, que possa, nesse instante, derramar sobre nós as bênçãos do seu amor e da sua luz. Vamos sentindo a presença dos amigos espirituais que nos amparam. Respirando, relaxando, vamos nos permitindo receber este jorro de luz que cai nesse instante sobre nós, nos dando uma sensação de bem-estar, de leveza, de confiança. E vamos aproveitando este momento para fazer agora a nossa prece pessoal, o nosso pedido para Deus, nosso Pai, para os nossos amigos. Vamos pedindo que a água possa ser fluidificada, trazendo os componentes necessários à nossa saúde física, à nossa saúde espiritual, na certeza absoluta que neste momento estamos recebendo o remédio sagrado do amor dos nossos amigos. E envolvidas nesta luz e nesta paz, vamos nos fazendo a nossa oração de encerramento, dizendo: Senhor da vida, que nos livra das nossas próprias imperfeições. Senhor do amor, que nos ama apesar de todos os nossos erros. Senhor da misericórdia, que intercede por nós sempre, 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 jamais desiste de nós. Senhor da justiça, que permite que aprendamos com os nossos erros e que caminhemos com as nossas próprias pernas. Nós, criaturas tuas, queremos nesse instante em que refletimos sobre os teus ensinamentos, te pedir
que a tua luz, que teu amor, que tua misericórdia, que a tua justiça seja sentida nesse instante em todos os cantos deste nosso planeta tão combalido. Que possamos, Senhor, atendendo ao chamado do Mestre amado, nos reconhecermos como irmãos, num abraço fraterno, sem julgamentos, reconhecendo que cada criatura faz a sua jornada de formas, de maneiras e em tempos diferentes, mas reconhecendo que essa jornada é feita pelo indivíduo e também pela humanidade, que não há como progredirmos sozinhos, não há como irmos para a morada do Pai individualmente, com egoísmo e com orgulho. Reconhecemos, Senhor, que ainda há muito falta para nós, para que os seus ensinamentos, propagados desde sempre, criem raízes mais profundas em nossa mente, em nosso coração. E por isso mesmo, te rogamos que possamos, nesses momentos difíceis, nos transformarmos em instrumentos do teu amor e da tua misericórdia. Que possamos, Senhor, nos disponibilizar a aliviar o sofrimento físico, o sofrimento emocional, o sofrimento moral, onde e sempre que pudermos. Que possamos, Senhor, reconhecer que, apesar de tudo, já habita em nós a divindade que nos criou. Te rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos que sofrem, mas te rogamos, Senhor, com mais amor e com mais carinho, pensando nos nossos erros, por todos os nossos irmãos que causam o sofrimento. Pedimos, Senhor, por todas as famílias que perderam entes queridos para todas as doenças, para todas as violências. E te pedimos, Senhor, por aqueles que partiram, para que possam ter a lucidez necessária de compreender que a morte não existe. Te rogamos, Senhor, pela nossa família espiritual e pela nossa família material. Lembrando que a nossa família é composta muito além dos laços consanguíneos, pelos laços de afeto e de responsabilidade que nos unem neste planeta e nesta vida. E finalmente, Senhor, reconhecendo o seu amor acima de tudo, te pedimos, auxilia-nos a amar a cada dia um pouco mais, para que nos aproximemos de ti. Muito obrigada, que assim seja. Amigos queridos, agradecemos mais uma vez a presença de todos. Lembramos que estamos à disposição no nosso atendimento fraterno, ok? Procura a gente pelo Face, pelo WhatsApp, e não estamos distantes fisicamente, mas continuamos juntos pelo coração. E embora a saudade do abraço físico, neste momento nós compartilhamos algo que vai além, não é verdade? Então, muito obrigada pela presença de todas e ficamos todos em paz. Boa tarde. Boa tarde.